Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui, sou do Saber Investir Bem. Hoje eu vou estar falando sobre um banco que pouca gente conhece, mas que está listado na nossa bolsa de valores e ele tem surpreendido no sentido de crescimento de resultados. Então a gente vai entender como que funciona o banco ABC, quem que ele é, o que diferencia ele entre os outros bancos, qual é o seu modelo de receita e de governança, entender os seus resultados e o crescimento do banco e também vamos abordar os riscos e pontos de atenção para você também conhecer esse lado aí que toda empresa, todo tipo de investimento que você faz ou todo tipo de empresa que opera, ela possui um risco, certo? Então vamos acompanhar como que funciona o Banco ABC e entender um pouquinho mais sobre isso para a gente se desenvolver como investidor, como até no quesito aqui de entender como é que funciona uma demonstração financeira de uma instituição financeira, como é que funciona aquela empresa que a gente está procurando aí, tanto seus números, sua operação. Então bora lá pro vídeo. Então pessoal, vou primeiro abordar um pouquinho sobre o histórico do Banco ABC. Quando ele foi fundado, o banco foi fundado em 1989 pelo Arab Banking e pelo Arab Bank Corporation, então daí que já tem a dica do nome, a ABC Arab Banking Corporation, e também o grupo Roberto Marinho, que eles iniciaram então esse projeto que seria o Banco ABC. Em 1997 as ações foram adquiridas pelo Arab Bank Corporation e aí começou o ABC Brasil. Em 2007 ele abre na Bolsa de Valores, ele faz seu IPO, capta recurso via Bolsa de Valores e desde então ele começa a entrar em outros segmentos. Então, olha só, início das operações do banco de investimentos, aí entra no segmento middle, aí depois ele abre o ABC Corretora de Seguros, ABC Investment Banking e aí eles em 2024 tem essa reformulação da marca até chegar no Banco ABC que nós conhecemos hoje. Um detalhe ou uma característica do Banco ABC é que ele tem um foco em clientes corporativos, tá bom? Então se você abrir aí a base de clientes, você vai ver que o Banco ABC tem uma base enxuta, ele não tem tantos clientes, só que na quantidade que ele possui, ele trabalha com alto faturamento. Então nós temos três principais ramos, que seria o Corporate Investment Banking, Corporate e Middle. Cada um aqui tem uma faixa de faturamento diferente. No caso aqui, esse C e B, que seria o Corporate Investment Banking, é a partir de 4 bilhões ano de faturamento, tá? Então são a base de clientes que tem mais de 4 bilhões de reais de faturamento por ano. O corporate é de 300 a 4 bilhões, 300 milhões a 4 bilhões, e o middle é abaixo disso, tá? Então são essas três segmentações. O que a gente pode observar é que quando o banco começou, ou melhor, aqui perto de 2007, que foi quando ele abriu seu IPO, ele tinha um foco muito alto no segmento maior, que seria o C e B, certo? Então 87% da sua base de clientes estava focado nesse segmento e uma pequena porcentagem, 11, 13, 15% focado em corporate. Esse cenário muda a partir de 2018, onde aí sim inicia-se a ter uma maior base de clientes corporate, uma maior parte da sua receita de crédito, a carteira de crédito do banco começa a ser corporate, praticamente ficando no 50-50. Em 2019 inicia o processo com o middle. Aí, nesse momento, o corporate já representa uma porcentagem menor da sua carteira de crédito. E agora, em 2025, em março de 2025, 30% da carteira de crédito é C e B, 61% é corporate e 9% é middle. Então, o que a gente viu aqui? Uma evolução desse segmento de clientes entre 300 e 4 bilhões de reais. Até porque a base, existem mais empresas nessa base que podem operar com o Banco ABC. Consequentemente, quando eles emprestam mais, acaba crescendo mais, uma porcentagem maior da carteira de crédito se torna desses clientes. Então olha só aqui que interessante a base de clientes do Banco ABC. Presença comercial em 50 cidades e hoje o banco possui, quer dizer, no primeiro TRI de 2025, o banco fechou com 4.854 clientes. Então aí você vê que é uma base enxuta, né, de clientes, uma carteira de clientes bem enxuta. Agora abordando um pouquinho dos diferenciais do banco, você já percebeu que o foco dele é pessoa jurídica. Então ele não tem esse atendimento para pessoa física, o foco dele é pessoa jurídica e por conta disso os seus níveis de inadimplência são bem diferentes do que se a gente puxar um banco como, por exemplo, o Bradesco, o Santander. O nível de inadimplência é outra coisa quando se analisa apenas as pessoas jurídicas. Então a gente entende um pouquinho com quem que ele atua, com quem que ele opera. Então olha só, a carteira do Banco ABC ela é bem diversificada, a exposição setorial dele, suas garantias. Então ele tem 22,9% emprestado no agronegócio,
12,4% em energia, 7,6% em serviços, construção civil, transporte e logística, comércio, setor financeiro também, né? Olha só, interessante, bancos, seguradoras, adquirentes e outros. E aqui a gente tem um outro segmento aqui que completa a sua carteira de crédito. Então você pode observar que ele é bem diversificado mesmo. E aqui vem um ponto bem interessante que são as suas garantias, ou melhor, a sua colateralidade. O segmento maior, que seria o Corporate Investment Banking, apenas 9,7% da carteira apresenta garantias como, por exemplo, colateralizações, né? Então, ações, aplicações, recebíveis, imóveis, e aí tem uma parte muito grande, 90,3% é clean. Setor corporate, 35,3% da carteira é colateralizada, com garantias focando em recebíveis, imóveis, ações e aplicações já é uma parte menor, garantia do agronegócio é menor, outros é menor. Você vê que a garantia preferencial desse segmento aqui, do corporate e do middle, que a gente vai ver mais pra frente, são recebíveis e imóveis. O que são recebíveis? Duplicatas, né, boletos emitidos, recebíveis de cartão de crédito, enfim, por aí vai. Principalmente boletos aí, que é o mais comum citado quando se fala de recebíveis. E imóveis, garantias de imóveis aí que são também uma garantia bem sólida, que se a gente pegar o modelo atual de perda esperada, se classifica como carteira 1, né? C1 seria uma carteira ali que já tem uma representatividade de garantia melhor, né? Uma classificação melhor. Isso acaba também reduzindo um pouco da sua perda esperada. Então, diferenciando o banco, falando da sua qualidade da carteira de crédito, olha só que interessante. A despesa de provisão é de 0,5%, considerando a resolução 4966 no primeiro TRI de 2025. Então, a carteira expandida aqui, ó, despesa de provisão ampliada, 63,5 milhões de reais, e a despesa de provisão sobre a carteira expandida de apenas 0,5%. A gente estava falando de despesa de provisão até antes da 4966, olha só, 0,7, 0,6, 0,6, 0,4. Citando agora a parte da qualidade da carteira de crédito, abordando operações com o INAD 90. Então, olha só, em cada segmento a gente tem inadimplências diferentes. Na parte do middle, que seria no Banco ABC os seus menores clientes, ele possui uma inadimplência mais alta, uma INAD 90 mais alta. No primeiro TRI de 2025, a gente já está falando da 4966, eles estavam com 3,5% de INAD 90, um aumento em relação ao quarto TRI de 2024. No segmento corporate, que aí é o meio termo ali dos seus clientes, a gente tem uma inadimplência aqui de 0,9% praticamente. Você vê que está tudo bem pertinho aqui, 0,9%. Que também fica bem perto do total. Já com os seus maiores clientes, olha essa inadimplência aqui, 0,0%, 0,0%, 0,0% e termina aqui com 0,0%. Então, os seus maiores clientes, apesar de oferecerem menos colateralização, também possuem uma inadimplência muito baixa, né? E isso é bem interessante de se observar. E aí a inadimplência total, INAD 90 total da instituição financeira, aí em praticamente 1%, 0,9%. Para ficar aqui mais preciso. Agora vamos abordar os resultados do Banco ABC, mostrando como que ele desempenhou no primeiro trimestre de 2025. Então o banco ele teve um lucro de 225 milhões de reais no primeiro TRI, crescendo 1,1% na comparação anual, com um ROI de 14,1%. Então, se a gente pegar um Banco Itaú, ele tem um ROI mais baixo, apesar de ter uma inadimplência mais baixa também. Então, 14,1% de ROI. O que é, hoje, esse ROI abaixo da taxa Selic, que no dia que eu estou gravando esse vídeo é de 14,75%. Mas o ROI também caiu, olha só, redução de 102 pontos base. O que é 102 pontos base? É que antes isso aqui era 15,12%, mais ou menos, 15,12%, e aí virou 14,1%. Então caiu aí. Se caísse 100 pontos base, caía 1 ponto percentual inteiro. Eles citam que isso foi pela sazonalidade do volume de negócios, que é mais concentrado no segundo trimestre. Então, se a gente pegar esse trecho aqui do Banco ABC, ele entende que o segundo TRI ele vai ser mais forte. E também o Banco ABC ele cita que eles estão sendo mais conservadores no apetite a risco. Carteira de crédito do banco em 51 bilhões de reais, crescendo 11,4% nos últimos 12 meses, focando aqui principalmente o segmento corporate,
que expandiu 20%. Então você vê que naquele gráfico que eu mostrei, onde mostrava a porcentagem da carteira em cada ramo de cliente, em cada tamanho de cliente, você vê que o corporate realmente disparou. A maior parte hoje da carteira está no segmento corporate. E a gente não pode deixar de citar também o índice de Basileia do banco, que está em 17,2%, um patamar muito confortável quando a gente fala sobre a Basileia estipulada pelo Banco Central. Agora vamos falar então um pouquinho sobre indicadores do Banco ABC. O Banco ABC hoje apresenta um preço sobre lucro de 4,93 e conforme o investidor 10, um preço sobre receita, o PSR de 0,5, o PVP de 0,79 e o banco nos últimos 10 anos tem um histórico bem consistente do seu pagamento de proventos. Então desde 2015 aqui, que é o máximo que eu consigo puxar, o banco apresenta bons resultados, pagando aqui a 0,86 centavos e é interessante que vai crescendo, passa de R$1, teve alguns momentos pontuais onde que os dividendos foram bem menores, como por exemplo 2020, 2018 também houveram quedas, mas desde então o banco reportou já melhores proventos e crescentes ano após ano, tanto que em 2024 fechou com R$1,64 em proventos. 100% dos proventos do Banco ABC são JCP, então são sujeitos à alíquota de imposto de renda, e o modelo hoje do Banco ABC é de pagamento semestral. Agora, a Datacom também foi em dezembro, certo? Conforme o histórico dos últimos anos, aqui dos últimos 3 anos, e o pagamento foi ou para janeiro ou para fevereiro, certo? E aí a próxima Datacom em junho, então em junho sempre aqui também, nos últimos anos, uma Datacom, e o pagamento ocorreu em agosto ou em julho. Olhando para esse histórico, o que a gente pode esperar? Uma nova Datacom agora para junho, certo? Então nós tivemos no dia 28 de junho e no dia 30 de junho. A gente pode esperar que aí o último dia do mês, em tese, também vai haver uma Datacom para o Banco ABC. E esse aqui é o histórico onde a gente compara valor de mercado e lucro líquido por ação do Banco ABC nos últimos 3 anos. Novamente, como sempre, a gente reforça. Cotação segue lucro, né? Valor de mercado segue o lucro. Então olha só, o lucro vem crescendo, o Banco ABC também apresenta o crescimento nas suas cotações. Só que a gente tem alguns períodos de distorção, certo? Por exemplo, aqui de janeiro a julho de 2023, onde o lucro não caiu, ficou de lado, mas o valor de mercado estava caindo nesse período. Agora, em outros momentos, como por exemplo janeiro de 2024, onde o lucro teve uma breve crescida, não foi tanto, já o valor de mercado disparou muito mais. E hoje o lucro continua crescendo e o valor de mercado está de lado. Desde aproximadamente, que mês que seria aqui? Desde setembro, setembro, outubro de 2024. E para finalizar, pessoal, quais seriam os riscos e os pontos de atenção de um banco como o Banco ABC? É que a gente tem que entender, nem tudo é flores. Então a gente precisa estudar também os pontos que poderiam ser negativos para um investimento nesse tipo de banco. Então, o que seria? Foco único em empresas, então você vê ali que tem quase 5 mil clientes e a carteira de 50 bilhões de reais está concentrada nesses 5 mil clientes. Exposição à inadimplência de grandes empresas, então você vê que ali os segmentos são de empresas bem grandes, algumas com uma baixa colateralização, então algum tipo de inadimplência, principalmente daquele segmento do Corporate Investment Banking, pode ocorrer aí, se houver uma inadimplência, uma alta provisão, uma alta despesa de provisão que pode machucar bastante o resultado do Banco ABC, certo? Então isso é um ponto de atenção também. E lógico, a concorrência aí com os outros bancos grandes e bancos também digitais, tá? Então, sempre estude as empresas, entenda como é que funciona o modelo de negócios. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos que quer conhecer um pouquinho mais do Banco ABC. Estamos à disposição, até a próxima e tchau!